Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas e hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema, a indústria cultural e a cultura. Quando estamos falando da indústria cultural, estamos trabalhando a ideia de Adorno e Horkheimer, ou melhor, da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt ela foi importante para trazer críticas referentes a como o sistema midiático vai ser utilizado para trazer uma massificação das pessoas. Quando eu digo sistema midiático, é o cinema, é a TV, é tudo que se faz e promove um entretenimento. Até mesmo a música não escapa disso. Então, a Escola de Frankfurt ela vai ter os seus principais representantes com Adorno e Horkheimer, que vão fazer constantes críticas a como a propaganda, a mídia em si, utiliza os meios de entretenimento para essa alienação. E a alienação é uma conduta que faz e transforma o indivíduo num ser facilmente manipulável, ou seja, ao invés de você buscar ter mais consciência, ser ativo nos seus direitos ou buscar mais expressividade, você simplesmente vai aceitar tudo que é imposto, porque o que vale para você é o entretenimento básico ou um entretenimento vazio em si. Voltando aqui para o slide. Mas o que acaba colaborando para o fortalecimento dessa ideia de massificação que a indústria cultural impõe? É justamente porque a indústria cultural ela vai estar associada ao capitalismo. Tudo que a indústria cultural produz vai virar uma obra, um produto, algo para ser vendido. E você vai ser facilmente alienado a ter esse objeto. É muito simples vocês analisarem isso. Então, a elaboração do conceito da indústria cultural, ela vai trazer, então, assim, um dos principais resultados da Escola de Frankfurt, que é o seguinte: a Escola de Frankfurt ela vai ter uma herança marxista, por isso que ela vai contra o sistema capitalista. O objetivo dela é de que esses estudos interdisciplinares trariam, pelo menos, uma forma de explicação e conscientização sobre como o mercado e como as formas de entretenimento tem uma pegada, ou melhor, tem uma forma de interação com a nossa psique e também com fatores culturais. Como eu falei que é fácil para vocês terem noção disso, por exemplo, o tanto de propagandas existentes que te prometem a felicidade, mas você vai adquirir aquela felicidade ou aquele status social se você comprar aquele produto, se você tiver um carro, se você tiver consumindo tais tipos de bebida, ou você tiver moradia em tal local ou região. Então, a indústria cultural ela faz a promoção desses tipos de comportamento que vão criar também desigualdades dentro da sociedade e no qual vai dar acesso às culturas ou diferentes numa sociedade e numa outra. E quando eu falo dessas culturas, é quando o ser humano faz uma divisão entre uma cultura erudita e uma cultura popular. Cultura erudita seria uma cultura voltada para um público específico, que seria uma minoria. Geralmente aqueles que têm mais condição financeira para ter acesso. Cultura popular é aquela que todos nós temos contatos, que no nosso convívio com a sociedade a gente já tem um acesso a ela facilitado, ou até mesmo aquela existente na sua comunidade, no seio da sua família, onde você vive. Voltando aqui para o slide. Então, a maior crítica que eles fazem é essa ideia de precificação nos produtos, nessa precificação porque vem uma massificação de que você ter esse produto, você vai ser alguém, ou você vai ter um destaque. Então, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles vão trazer várias publicações para esclarecer esse fenômeno característico do capitalismo, que vai transformar o entretenimento numa mercadoria. E assim, o próprio mercado consumidor vai ser sempre alienado, vai ser sempre manipulado para consumir esses produtos, até mesmo de bens culturais. Agora, a condição desse fenômeno ela está relacionada às mudanças trabalhistas e introdução também de novidades tecnológicas, seja tanto pelos meios da comunicação, que vão acontecer no século XIX, e a população
operária e trabalhadora em geral, ela vai ter o seu tempo diminuído. Por quê? Vai trabalhar cada vez mais. E naquele tempo que as pessoas têm para si mesmas, o que é que elas buscam? Justamente o entretenimento, a fuga da realidade. Então você já está cansado de trabalhar, de ter aquela mesma condição de vida de segunda a sexta ou de sábado a domingo. Quando você tem uma folga, o que é que você faz? Busca o entretenimento, seja ir ao cinema, seja ver séries, seja ler um livro ou quadrinhos e por aí vai. Então, nisso, a indústria cultural ela tem a mania de transformar algo em moda. Essa moda que seja por um boca a boca que vai surgir devido a como uma propaganda foi feita daquele produto, que vai movimentar o interesse dessas pessoas, fazendo essas pessoas falarem somente daquele assunto ou colocar ele em pauta e fazendo assim com que todos tenham um interesse ou para poder se relacionar com um grupo ou ter algum tipo de assunto, tenham que consumir aquele mesmo produto. Voltando aqui. Então, como falamos da indústria cultural, ela vai estar muito associada à ideia de lazer e entretenimento, que a gente sempre tem que buscar por isso, e esse lazer e entretenimento é só obtido através do consumo, através da compra de produtos. Então, as atividades que são escolhidas pelas pessoas vai variar também das suas classes sociais ou os espaços destinados a elas, tá? Quando a gente fala desses espaços que são destinados às classes sociais, é que o entretenimento ou o tipo de diversão e produtos de consumo pode variar de uma região para outra. E a gente vê muito isso também, tanto nas ideias de mercado como de globalização. E quando vemos com essa ideia de variação dos produtos de entretenimento, ela também está relacionada à condição financeira da pessoa. A pessoa tem condição para comprar esse produto, senão ela vai ficar o quê? Desejando, ou se ela ir além do desejo, ela pode fazer literalmente uma dívida para poder conseguir aquilo, para ter aquele status social, seja dentro da sociedade que ela vive, da comunidade ou do grupo existente. Então, tudo que é cultura se transforma em um objeto. E a grande crítica que o Adorno e o Horkheimer faz é que as obras de arte com a indústria cultural vão começar a perder o seu significado. Elas vão começar a ser produzidas em grande escala, em massa, para serem revendidas. Então, aquele aspecto da aura, aquilo que é algo único de um artista ao produzir aquela arte, somente uma só, ela se perde. Ela se perde porque vem uma produção em massa, no qual vai ser rotulados e nisso esse produto sempre vai ter uma precificação e vai ter esse trabalho aí de alienação dentro dele. Voltando para o slide. Aqui, com a popularização das transmissões, tanto de rádio, nos inícios do século XX, como os caracteres ideológicos da cultura, das massas, a gente vai ver que esse processo ele vai correr de forma semelhante no cinema mais tarde. E, inclusive, esses meios de transmissões, tanto de rádio como do sistema, na indústria cultural, vai servir para espalhar ideologias. O nazismo, por exemplo, ele vai utilizar muito do cinema para tentar manipular os seus próprios cidadãos de que eles são uma raça superior, a ideia da raça ariana. E em outros países, o cinema, a rádio, vai ser utilizada para convocar pessoas a irem à guerra, a trabalhar uma ideia de patriotismo, de heroísmo. Inclusive, até histórias em quadrinhos dos Estados Unidos vão ser publicadas para desenvolver essa forma de que pessoas vão se alistar para ir para a guerra. Voltando aqui, então, vemos que esses meios de comunicação, eles vão servir para propagar uma ideia e também até mesmo para criar um tipo de comportamento nas pessoas. Então, vamos ter a modificação de conteúdo das programações culturais, seja durante a semana, para atingir determinado público, vai ter uma massificação desses tipos de conteúdo, vai ter uma padronização, tanto no comportamento das pessoas como nesses conteúdos, para poder vender um produto em grande quantidade numa localidade. Vamos ter também uma forma de diminuição da complexidade das obras.
Porque aqui o interesse não é que faça o indivíduo pensar, mas que ele use aquele meio de consumo somente para o seu entretenimento vazio e ali ocupar sua mente com aquele momento. Um exemplo que podemos ver isso, por exemplo, é na própria música sertaneja. O tanto de música sertaneja em que você confunde a voz de um cantor com outro, os acordes musicais são semelhantes. Se você pegar muitas músicas também, sejam elas de funk ou rock ou por aí vai indo, outras características musicais, ultimamente elas vão tendo o quê? As mesmas batidas, as mesmas sinfonias. Isso já é proposital, é a ideia da simplificação. O importante é o quê? Mexer ali com a questão do sentimento do indivíduo, não com o racional. O importante é prender ele pela emoção, por uma sensação desenvolvida, e nisso vender um monte de produtos. Outra forma que temos isso são nas propagandas. Vamos dar exemplo de propagandas de cerveja. Eles sempre vão colocar homens e mulheres saradas tomando cerveja na beira da praia, mas não vão relatar os problemas da cerveja em si, ou as coisas que ela pode fazer de alteração do corpo que vai contra aquela estética vendida. Então, aqui na própria propaganda em si, eu tenho uma ideia de que pessoas que tomam cerveja são pessoas bonitas, idealizadas, ou vão ter aquele mesmo tipo de padrão de beleza em si. A mesma ideia é abordada na venda de algum produto. Lembra que eu comecei o início da aula falando, esses produtos eles promovem uma felicidade. Essa felicidade, ela pode ser te promovendo uma ideia de que você tendo aquele produto vai ser uma pessoa mais bem-sucedida, de você ter aquele produto ou mercadoria, você vai ser alguém que vai se destacar dentro ali da sua sociedade. Se você utilizar, por exemplo, aquele tênis para jogar basquete, você vai fazer mais pontos, vai ser o campeão lá naquele momento e por aí vai indo. Então, vemos muito isso em várias propagandas. Por isso, a indústria cultural, ela sempre vai estar associada à venda de produtos, de mercadoria e até mesmo esse entretenimento vazio. O outro exemplo é no cinema. Quantas vezes no cinema o herói, ele vai beber alguma coisa, mostra o rótulo da bebida dele, ou a marca da bebida, ou quando ele vai falar num celular, e por aí vai indo. Até mesmo a etiqueta da roupa. Voltando aqui. Então, essa é a ideia da padronização existente e como essas programações culturais criam determinados tipos de comportamento no indivíduo que levam ele para o consumismo. Temos, então, uma expressão da indústria cultural, que ela pode soar estranha, ela pode ter ou indicar uma forma de contradição, mas essa indústria, ela possui o quê? Características consideradas distintas, porque ela busca legitimar e caracterizar como cultura os padrões de consumo de uma sociedade e até mesmo uma expressão que pode surgir referente aos anseios e valores colocados na satisfação de um público de consumidores. Então, a indústria cultural, ela vai ter o seu objetivo voltado na venda de produtos e esses produtos sendo ou desenvolvendo uma cultura de consumismo naquela população e também trabalhando uma forma de ideologia nessas pessoas. Assim, a gente vai ter grandes grupos e indústrias e setores econômicos e empresariais influenciando as pessoas a comprar os seus produtos ou adquirir aquelas mercadorias pelo meio das comunicações. Um exemplo disso que temos muito também é o merchandiser, existentes, por exemplo, nas novelas, nos seriados. Então, o entretenimento, ele é uma característica que cada vez vai ser mais perceptível e vai ser voltado ali para a vida do ser humano. E a indústria cultural hoje ela se encontra em tudo, até mesmo na área dos jogos de videogame, por exemplo. Então, seja nos livros, nas séries, nos filmes, nas novelas, entre outras coisas. Tem até uma charge aqui, uma tirinha do Calvin Haroldo, no qual ele vai endeusar a televisão, justamente por conta desse entretenimento vazio que ela promove na vida dele e como ela vai fazendo uma desconstrução do desenvolvimento ali, seja da própria opinião individual dele. Então, aqui a gente vê que a indústria cultural ela vai ter uma questão de antagonismo na visão desses filósofos, porque ela vai ocupar uma oposição em que ela vai tirar a autonomia e a capacidade tanto da arte como do indivíduo em si na sua
forma de interpretação subjetiva e ela vai estar voltada para construir padrões estéticos e comportamentais que visam o indivíduo a aderir, assim, uma forma de consumismo. Então, o grande problema aqui da indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, é que além dela padronizar essa arte e transformá-la num produto, ela vai padronizar também o comportamento dos seres humanos dentro dessa sociedade, fazendo com que os seres humanos sejam facilmente enganados, manipulados por esses meios, ou que eles não tenham um senso crítico desenvolvido e comecem a aceitar tudo. E sem mencionar que aqui, o próprio senso nosso de felicidade não está associado a aproveitar um tempo com a família, a ter um desenvolvimento num estudo intelectual, ou ter aquele momento, mesmo que simples, mas que te traga alguma forma de conforto. O entretenimento ele é sempre voltado a algo que vai gerar um gasto, que tem que trazer em você um senso de grandeza, grandeza de consumo. Então, esse é o maior problema da indústria cultural. Voltando aqui para o slide. Então, o que seria essa cultura de massa que a gente fala? A cultura de massa, ela pretende, então, a referir-se a um processo de produção de bens culturais por grandes empresas que vai possibilitar uma interpretação equivocada. Ou seja, aqui oferta-se um produto como se ele fosse, né, algo criado, surgido da própria sociedade, da própria classe popular ou trabalhadora, sendo que na realidade ele é o oposto. Ele foi um produto criado pelas empresas para gerar um consumo, tendo assim um lucro para a empresa. Então essa expressão indústria cultural, ela vai aparecer na obra de Ética do Esclarecimento. O Theodor Adorno e Horkheimer vão cunhar ela na filosofia e vão começar a trazer essas explicações, essas ideias da análise dela, de como as empresas colocam um padrão de consumo mudando o comportamento das pessoas dentro da sociedade. Assim, esses filósofos, eles vão fazer críticas tanto da sociedade por não idealizarem as produções culturais, mas por empresarizarem ou colocar empresas, né, industrializarem essa questão da cultura. Nisso, fazendo uma capacidade de manipulação do indivíduo em si. E, como eu mencionei anteriormente, temos novos estudos que sempre continuam a se desenvolver, que mostram que hoje a cultura de massa ela se espalha para vários outros segmentos em si. Terminamos nossa aula por aqui.